E começando a aula de hoje, galera, bom dia para você que está aqui. Estamos tendo uma aula com alguns alunos presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí de casa. Aula de hoje, Teoria do Poder Constituinte. Galera, algumas matérias não são aquelas matérias que a gente fica tão instigado. Pô, é muito legal a gente estudar em Direito Constitucional o artigo 5º da Constituição. A gente acha que a vida só se resume ao artigo 5º, a verdade é essa, né? Porra, direito de reunião pacífica, prévia comunicação, autorização, comunicação, eu sou o máximo. Galera, a vida não se resume ao artigo 5º da Constituição. Esse tema ele é um tema denso. Por quê? Porque ele não está em artigo. Poucas coisas estão em artigo, tá? A gente vai ver o artigo 60, por exemplo, que é muito importante. Mas esse ponto é um ponto extremamente doutrinário e ele é um pontapé inicial para outros assuntos. Quando a gente fala de poder constituinte, eu coloquei aqui um conceito no seu quadro. O poder constituinte é o poder de criar uma Constituição, reformar, alterar ou complementar. Quando a gente fala do poder de criar uma Constituição, galera, estamos falando do PCO. O que é o PCO? Poder Constituinte Originário. Então, toda vez que uma nova Constituição é criada, eu vou falar para você, é PCO. O que é PCO? Poder Constituinte Originário. Agora, toda vez que a Constituição é alterada ou complementada, nós estamos falando do PCD. O que é PCD? Pessoa com deficiência? Não, porra. Poder Constituinte Derivado. O cara já pensa nisso, né? PCO, eu estou criando. PCD, eu estou alterando ou complementando. Nós temos uma emenda constitucional de 2019 que incluiu a Polícia Penal no rol da segurança pública. Entendeu? Ela está complementando, adicionando. É PCO ou PCD? PCD. Então, Poder Constituinte Originário, PCO. Poder Constituinte Derivado, PCD. Fica mais fácil daqui para frente, tá? Beleza. Galera, presta atenção. Começando pelo Poder Constituinte Originário. Esse é o cara, é o PCO. Quando a gente fala de Poder Constituinte Originário, é o poder extraordinário que realiza uma ruptura jurídica ou política visando constituir e construir uma nova ordem constitucional. Galera, a nossa Constituição é de 88. Nossa Constituição já está meio velhinha, né? Você concorda? 98, 2008, 2000, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Se você for no artigo 226 da Constituição, está lá. É garantida a união estável entre homem e mulher. Não fala de pessoas do mesmo sexo, por causa da época, 1988. Então, preste atenção. Lá em 88, nós tivemos o Poder Constituinte Originário. Mas olha só, essa não é a nossa primeira Constituição, não. Alberto, que bom, essa é a nossa atual Constituição? Sim, porque eu comprei e achei que estava desatualizada. Não, monstro. A de 88, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88 pelo então deputado Ulisses de Guimarães, é a nossa atual Constituição. Mas nós já tivemos outras Constituições. A primeira Constituição foi a imperial, a de 1824. Quando a gente fala de Poder Constituinte Originário histórico ou fundacional, é aquela Constituição que inaugura, é a primeira Constituição de um país. E a nossa foi de 1824, chamada de Constituição Imperial. Todas as outras não é PCO histórico, é PCO revolucionário. Por que PCO revolucionário? Quando eu falo revolução, não é guerra, é ruptura jurídica. O que era de um jeito, agora é de outro jeito. Nós tivemos outras constituições, além da primeira, por óbvio. A primeira foi 1824, mas nós já tivemos 1891, 1934, 1937, 1946, 1967/69, que foi da ditadura militar. Por que 67/69? Porque a Constituição da ditadura militar foi 67. Mas veio uma emenda em 69 que alterou tanta coisa que alguns doutrinadores falam que é uma nova Constituição. E a atual Constituição, que é de 1988. Então você tem que saber que nós tivemos outras Constituições, a não ser essa. Eu lembro que eu estava na prova oral de delegado de polícia no estado de Minas Gerais. E o meu ponto foi sorteado. A Constituição de 88. Eu falei, porra, o cara pode perguntar qualquer coisa da Constituição de 88. Aí eu lembro que o examinador, ele perguntou, candidato, fale sobre as características da Constituição de 88. Aí eu falei, é uma Constituição assim, 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 assim. Ele, para. A de 80... E meu ponto foi, a Constituição de 88. Ele, tá bom, agora fala a de 1824. Eu falei, que filha da puta, né? Eu falei, porra, eu não falei isso pra ele, mas eu pensei, eu falei, caralho, o meu ponto foi de quê? De 1988.
Pô, eu só sabia que era a Constituição Imperial. Foi uma Constituição Imperial, do Império, Imperial. Caralho. Mas já no 88, aí eu puxava pro meu. Aí ele, tá bom, entendi que você não sabe nada. Galera, preste atenção. PCO histórico, primeira Constituição. PCO revolucionário, as demais Constituições. Galera, o que cai de PCO? Esse quadro aqui. Se você souber esse quadro aqui, mais as duas informações que eu vou pedir para que você anote, você acerta tudo sobre PCO. Características do PCO. O PCO é inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado, permanente e inalienável. E o que eles fazem na prova? Eles colocam misturado as características do PCO com o PCD, tá? Por que o PCO é inicial? Porque ele inaugura uma nova ordem jurídica. Vivíamos em uma ditadura, agora é uma democracia. Nós iniciamos uma nova forma de governo, uma república. Por que ele é autônomo? Porque cabe apenas ao titular a escolha do conteúdo. Gente, quem é o titular do poder constituinte? Gente, é o povo. Tudo bem que o povo não foi o povo que promulgou. Foram lá os nossos congressistas, mas eles são agentes de autoridade, pois quem manda é o povo. E o que ficou escrito na Constituição lá em 88? Galera, só cabe ao titular, por isso que ele é autônomo, ele é desvinculado do passado. Além disso, o PCO é ilimitado. Isso aqui cai muito, galera. Porque toda vez que o concurseiro vê alguma coisa no que tange a ilimitado, ele acha que isso está errado. Mas cai para você, o PCO é ilimitado, você vai marcar que está certo. E por que é ilimitado, galera? Ele não sofre limitações do direito positivo anterior. Antes de 88, nós tínhamos várias leis e uma Constituição de 67 da ditadura militar. Com a Constituição de 88, a gente pode escrever o que a gente quiser. A gente não tem limite do direito material. Se quisesse lá em 88 dizer que a pena de morte era permitida, nós poderíamos colocar na Constituição, porque o poder constituinte originário é limitado ou ilimitado? Ilimitado. Essa é a corrente positivista que eu quero que você marque na prova. Tá vendo o que está em vermelho aqui? O que está em vermelho é mais ou menos o seguinte, existe uma corrente, mas isso é para provas mais complexas, pré-sal. Eu vou falar por desencargo de consciência, tá? Existe uma corrente justnaturalista que fala o seguinte, tudo bem, o poder constituinte originário, ele é o cara, ele é ilimitado. Mas existem alguns direitos que são inerentes ao ser humano de forma natural. Por isso que a corrente justnaturalista, direito à vida, direito à remuneração, proibição da escravidão. Por mais que o PCO seja ilimitado, ele sofre limitações do direito natural. Então não pode vir uma nova Constituição e retornar à escravidão, porque isso viola o direito natural do ser humano. Galera, isso é se vier de acordo com uma corrente justnaturalista, porque se vier seco, o PCO é limitado ou ilimitado? Ilimitado, perfeito. Além de ilimitado, ele é incondicionado. Galera, quando eu falo que ele é ilimitado, eu não sofro limitações do direito material, eu coloco o conteúdo que eu quiser. Quando eu falo que que o PCO é incondicionado, eu estou falando que não se guarda termos prefixados procedimentais. O procedimento para elaborar uma nova Constituição, quem vai determinar é o PCO. Enquanto a ilimitação guarda relação com direito material, ser incondicionado guarda relação com direito processual. Como eu vou proceder com a nova Constituição? Quais serão as normas procedimentais? Quais serão os entes? Quem está no poder? Como chega ao poder? Como a Constituição é alterada? Gente, não tem normas pré-fixadas. Quem vai mandar é o PCO. Para tu ver que o PCO pode fazer praticamente qualquer coisa. Além disso, galera, o PCO ele é permanente. Por que é isso? Eu coloquei aqui que o PCO ele continua, aspas, vivo, mesmo após a elaboração de uma Constituição, ainda que em estado de latência, de hibernação, pois é alocado no povo. Galera, várias questões de prova. E aqui é uma decorebinha. Se cair que o PCO é temporário, está certo ou errado? É errado. O poder constituinte originário, ele é permanente. Lá em 88 ele se manifestou. Só que o povo, ele está em estado de latência. Ele está aqui. Tanto é, quando houver uma violação, o povo ele pode novamente se insurgir e elaborar uma nova Constituição. Pensa lá, há uns 2, 3 anos atrás, quando tinha aquele jargão da internet, o gigante acordou.
Ou seja, o gigante qualquer hora pode acordar. Nós só estamos em hibernação, em estado de latência, pois o PCO ele é permanente. Poxa, mas se manifestou lá em 88, mas pode se manifestar de novo. Perguntas de prova, ele troca o permanente pelo temporário. Além disso, para acabar, o PCO ele é inalienável. Como o titular é o povo, tudo que é inalienável é impossível de ser transferido. Bom, acabamos o PCO, fazendo uma rápida revisão. Poder constituinte é o poder de criar, alterar ou complementar uma Constituição. Quando eu falo poder de criar, é PCO ou PCD? PCO. O poder de alterar ou complementar é o poder constituinte derivado. Características do PCO. Ele é inicial, autônomo, ilimitado. Cuidado com isso, ó, porque ele troca o I por limitado. Ele troca o incondicionado por condicionado. Ele troca o permanente por temporário. Ele troca o inalienável por alienável. Tudo bem? Então ele pode muita coisa, tá? Agora, se o poder constituinte originário seria o cara, é o pai, o poder constituinte derivado, ele vem a ser ao filho. Então, olha só, o pai, ele manda, a mãe, ela manda, o filho, ele é um subordinado. Quando a gente fala de poder constituinte derivado, é porque ele derivou do poder constituinte originário. E galera, existem alguns sinônimos aqui, tá? Poder constituinte derivado, tá no quadro. Poder constituinte de segundo grau. Opa! Se o derivado é de segundo grau, o originário é de primeiro grau. Se o originário é ilimitado, o derivado é limitado. Se o originário é incondicionado, o derivado é condicionado. Por quê? Porque o derivado é o filho. E o filho, pelo menos enquanto menor, na minha opinião, até enquanto maior, tem que fazer o que o pai manda. Entendeu, gente? Sim ou não? Então, ó, PCD, poder constituinte derivado, ele é de segundo grau, condicionado, limitado, subordinado e secundário. Por que ele é secundário? Porque o primário é o PCO. Por que ele é subordinado? Porque quem manda é o originário. Por que ele é limitado? Porque ele tem limites do PCO. Fiz me entender, gente? Sim ou não? Nós temos o PCO e o PCD. Vamos lá. Lá em 88, no dia 5 de outubro, foi PCO ou PCD? PCO ou PCD? PCO. Vamos lá. Tem um tópico do nosso edital que é controle de constitucionalidade. A grosso modo, rapidinho, o que é o controle de constitucionalidade? É a verificação de leis ou atos normativos frente a uma Constituição. Então, por exemplo, temos a Constituição Federal de 88, é o parâmetro. Vem uma lei infraconstitucional. Essa lei infraconstitucional tem que passar por um filtro. Tem ou não tem, gente? Sim. Então, a lei infraconstitucional é o objeto, a Constituição é o parâmetro. Até aqui você entendeu? Então, controle de constitucionalidade é a verificação de leis e atos normativos frente a uma Constituição. Perfeito? Pergunta de prova. As normas do poder constituinte originário podem sofrer controle de constitucionalidade? Você entendeu minha pergunta? As normas do PCO podem ser objeto de controle de constitucionalidade? Gente, o PCO, manda ou não manda? Inicial, incondicionado, autônomo, sem limitação. Então eu quero que você anote esta frase. Não cabe, anota porra, não cabe controle de constitucionalidade Repete. não cabe controle de constitucionalidade de norma originária. E por que não cabe controle de constitucionalidade de norma originária? Porque ela é limitada. Qual é o parâmetro, gente? É a própria norma originária. Não vai ter parâmetro para ela. Certo ou errado? Cabe controle de constitucionalidade da norma originária. Certo ou errado? Errado, não cabe. Perfeito. Essa é a teoria de Otto Bachoff. É um doutrinador, tá? Quem é do direito já ouviu falar esse cara uma vez na vida. Otto Bachoff. Não cabe controle de constitucionalidade de norma originária. Por quê? Porque ela é limitada, parceiro, não tem parâmetro. Ela é o próprio quê? Parâmetro. Vamos lá. Nós temos a atual Constituição. Que ano a atual Constituição, gente? 88. A anterior é de 67. Ditadura militar. Quando nós temos uma nova Constituição, ou seja, o PCO,
o que acontece com a anterior? Entendeu minha pergunta? Quando nós temos uma nova Constituição, o que acontece com a Constituição anterior? Anote. Com a nova Constituição, essa é a regra geral, tá? Isso aqui é controle de constitucionalidade que eu já estou adiantando para você. Com a nova Constituição, há uma, tá no quadro, abrogação, tá no quadro. Abrogação, tá no quadro. Abrogação. Que porra é essa, Alberto? Abrogação. Coloca entre parênteses. Revogação total. Com a nova Constituição, há uma abrogação. O que é isso? Revogação total da Constituição anterior. Caraca, moleque. Que dia, hein? Que isso? Se eu falei que com a nova Constituição há uma abrogação, uma revogação total da norma anterior, eu quero dizer que a de 88 revogou integralmente a Constituição de 67. Tudo bem? Só que você concorda comigo que, além da Constituição de 67, que é anterior à de 88, nós temos várias outras normas. Por exemplo, o Código Penal é de 1940, é anterior à Constituição. O Código de Processo Penal, década de 40, anterior à Constituição. Imagina só, toda a nova Constituição ter que reescrever todas as leis. Daria um trabalho? Muito trabalho. Né? E o parlamentar não gosta, né? Aí a escala aí, 6:1. E o parlamentar não gosta, tá entendendo, sim ou não? Então o que acontece? A pergunta é, com a nova Constituição, eu tenho a revogação total da Constituição anterior. E as leis anteriores? Elas são revogadas também, como a Constituição anterior é, ou elas serão mantidas? Entendeu a minha pergunta agora? A minha pergunta é, o que acontece com as leis infraconstitucionais anteriores? Porque eu sei que se for uma Constituição anterior, ela vai ser o quê? Revogada totalmente. E as leis anteriores? Anote, vai. Com a nova Constituição, já estou adiantando o controle de constitucionalidade, tá? Com a nova Constituição, haverá juízo. Esse haverá com H, tá? Só para caso de dúvida aí, se você não sabe. Com a nova Constituição, haverá juízo de recepção material. Com a nova Constituição, haverá juízo de recepção material das leis anteriores. Haverá juízo da recepção material das leis anteriores. Eu vou explicar, só copia por hora. Haverá juízo de recepção material das leis anteriores. Calma. Eu tô lá em 88, beleza? Existem leis antes de 88, sim ou não? Sim. Eu quero saber o que acontece com essas leis anteriores a 88. Galera, aqui, os intérpretes, o Poder Judiciário vão fazer um juízo de recepção material. Tudo antes de 88 que estiver de acordo com os valores da nossa Constituição de 88 serão mantidos. Isso é um juízo de recepção material. Então, ó, se as leis anteriores a 88 estiverem de acordo com o pensamento do poder constituinte originário, elas serão o quê? Mantidas, até porque não tem como reescrever tudo novamente. Então, peraí, vamos lá. Primeira pergunta. Há controle de constitucionalidade de normas originárias, sim ou não? Não. Por quê? Porque elas são ilimitadas. Até aqui você entendeu? Com uma nova Constituição, o que acontece com a Constituição anterior, gente? A Constituição anterior, ela é o quê? Revogada totalmente. Tá. Com a nova Constituição, o que acontece com as leis anteriores? Bom, vai ser feito um juízo de recepção material. Tudo que é anterior a 88 estiver de acordo com os valores da nova Constituição será mantido. E o que não tiver de acordo não será mantido. Vou te dar um exemplo, tá? Inclusive da aula de hoje. Estado de defesa. O estado de defesa é um estado de exceção, que está lá no artigo 136 da Constituição.
especificadamente no parágrafo 3º, que foi lá, ó, colocado na Constituição de 88, está expressamente escrito assim, ó, é vedada a incomunicabilidade do preso. O preso não pode ficar incomunicável, gente. Baita questão de prova para você, né? Baita questão de prova. Então, no estado de defesa, que é um estado de exceção, a gente vai ver, tá? É vedada, é proibida a incomunicabilidade do preso. Isso quem disse? Foi a Constituição de 88, tá? Só que o Código de Processo Penal, no artigo 21, fala que o preso pode ficar incomunicável por até 3 dias. Vamos ver se você entendeu? O Código de Processo Penal é de 1940, anterior à Constituição. E fala que o preso pode ficar incomunicável por 3 dias, 40. 88 vem, olha, estado de defesa, que é um estado de anormalidade, nem aqui eu posso ficar com um preso incomunicável. Eu pego o Código de Processo Penal e faço um juízo de recepção. Opa, neste meu exemplo, houve recepção ou não houve? Não houve. Logo, é vedada a incomunicabilidade do preso. Fez me entender? Perfeito. Então, nós vimos o PCO, passaremos para o PCD. Vem pra cá. No que tange ao PCD, ao poder constituinte derivado, a gente sabe que ele é secundário, ele é de segundo grau, ele é limitado pelo PCO, ele é subordinado pelo PCO, ele é condicionado aos parâmetros do PCO. Então não pode uma Constituição estadual, você sabe que os estados têm Constituição, né? E o Distrito Federal tem uma lei orgânica distrital. Não pode uma Constituição do Estado do Rio de Janeiro falar que a pena de morte é permitida. Primeiro que ela está violando o artigo 22 da Constituição, que compete legislar sobre direito penal é a União. Segundo que há uma incompatibilidade material. Então, o poder derivado deriva do PCO. Quando a gente fala de poder derivado, a doutrina traz basicamente 4 espécies de PCD, de poder constituinte derivado. Todos esses 4 aqui, ó, são de segundo grau, condicionado, limitado, subordinado e secundário. Quais são as espécies, galera, de poder constituinte derivado? Poder constituinte derivado, revisor. Poder constituinte derivado, reformador. Poder constituinte derivado, decorrente. Poder constituinte derivado, difuso. Todos esses 4 são originários ou derivados, gente? Todos esses 4 aqui são originários ou derivados? Derivados. Limitados ou ilimitados? Limitados. Condicionado ou incondicionado? Condicionado. Perfeito. Então a primeira informação é o seguinte. Quais são as 4 espécies de poder constituinte derivado? Revisor, reformador, decorrente e difuso. O que pode dar algum tipo de problema, mas não para você, porque você será policial, amém, gente? Você será policial é esse aqui, é o reformador. Porque o reformador é aquele que faz a emenda constitucional. Lembra aquele, ó 2 turnos, 3/5, só sabe isso, né? 2 turnos, 3/5. Você sabia o processo de votação, mas você não sabia que a emenda constitucional é fruto do poder constituinte derivado reformador. O poder revisor já ocorreu e não pode ocorrer mais, a gente vai ver. É uma revisão global da Constituição. E o poder reformador é pontual. O poder decorrente, a gente vai ver, que é o poder que os estados têm e o DF tem de criar as suas constituições estaduais, no caso dos estados, e a lei orgânica do DF. Então, ó, o estado do Rio de Janeiro criou uma Constituição. Isso é poder originário ou derivado, gente? Puta que pariu! O estado do Rio de Janeiro criou uma Constituição. É originário ou derivado? Derivado. Derivado, revisor, reformador, decorrente ou difuso? Decorrente. Você tem que gravar esses nomes. Porque cai na prova. Tá entendendo? Vou falar de cada um deles. E o poder constituinte difuso, que é a tal da mutação constitucional, que é alterar o contexto sem alterar o texto. Isso tudo cai em prova. Agora, fato é, seja A, B, C e D, é poder derivado. Imagina o seguinte, vem uma Constituição do Estado de São Paulo, poder constituinte derivado decorrente, e coloca a pena de morte. É constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Vem uma emenda constitucional, em 2025, que fala que a pena de morte é permitida. Essa emenda é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional, porque o originário, lá em 88, falou que não cabe pena de morte salvo em caso de guerra.
Então, por que eu estou falando isso? Lembra no comecinho da aula que eu falei que não cabe controle de constitucionalidade de norma originária? O mesmo não se aplica aqui. Quando eu falo de norma derivada, cabe controle de constitucionalidade. Então, não cabe controle de constitucionalidade de norma originária, mas cabe de norma o quê? Derivada. Nós podemos ter uma emenda à Constituição, que é fruto do poder constituinte derivado reformador, que pode servir como objeto de controle de quê? De constitucionalidade. Então, tatua isso. Não cabe controle de constitucionalidade do PCO, mas cabe do PCD. Perfeito. Vou começar, então, pelo revisor. Esse vai demorar um pouquinho, esses dois muito rápido. Pode ser assim? Se não puder também, vai ser assim. O que é o poder revisor, galera? A Constituição de 88 falou que 5 anos após a sua promulgação, teríamos que ter uma revisão global da Constituição. Então, lá em 88, ficou assim determinado. Após 5 anos, vamos fazer uma revisão dessa Constituição? E essa revisão aconteceu, tá? Em 1994. A nossa Constituição foi promulgada lá no final de 88, mais 5 anos, 94. Essa revisão é uma reforma geral, global, que já ocorreu. Lá foi uma sessão unicameral. Votou uma vez só na Câmara, uma vez só no Senado. E o quórum foi de maioria absoluta. Galera, não podemos ter uma nova revisão. Por quê? Porque a revisão já aconteceu. Tudo bem? A revisão já aconteceu. Então, o que é a revisão? É um fruto do poder constituinte derivado, limitado, condicionado, de segundo grau, secundário, que já aconteceu. Foi uma revisão global da Constituição. Deram mole, tá? Fato histórico. Por quê? Na Constituição fala o seguinte, deverá ter uma revisão após 5 anos. Mas não significaria que deveria ter exatamente 5 anos após. É a partir de 5 anos, entendeu? Então poderíamos ter esperado 20 anos para mudar o contexto social e fazer essa revisão. Só que o legislador foi afoito, já fez. Então não podemos mais ter uma nova revisão. Tudo bem, gente? Tranquilo? Essa quase não cai, mas se cair, é fruto do poder derivado. Tá bom? Esse aqui, galera, esse é o que mais cai. É o poder constituinte derivado reformador. Galera, o poder constituinte derivado reformador é aquele poder de alterar a Constituição. Tá bom? Emendas constitucionais. O que são emendas constitucionais? São alterações da Constituição. Por quê, galera? Porque a sociedade, ela muda. E a sociedade mudando, a lei tem que mudar também. Então, a Constituição é uma lei. Tudo bem que é a lei das leis, é a Carta Magna, é a lei maior. Só que, devendo o contexto social mudando, a Constituição também deverá mudar. Nós temos mais de 130 emendas constitucionais. 130 emendas constitucionais, tá? Salvo engano, no presente momento, 132 emendas. Ou seja, a Constituição está sendo emendada pra caramba. Falou em emenda constitucional, é PCO ou PCD, gente? Poder Constituinte Derivado. Revisor ou reformador? Reformador. Perfeito. Galera, esse poder de reforma, ele sofre limitações. Por que ele sofre limitações? Porque o poder constituinte derivado, ele é ilimitado ou limitado? Limitado. E quais limitações que ele pode sofrer? São basicamente 3 limitações, tá? A primeira limitação é formal. O que é uma limitação formal? É quanto ao procedimento. Eu não posso sair mudando a Constituição ao meu bel prazer. Eu tenho que respeitar normas procedimentais. Então, se a Constituição for emendada e eu não respeitar o procedimento de alteração, há um vício constitucional procedimental. Essa emenda será constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional por um vício formal, um defeito formal na forma. Existe todo um procedimento que nós vamos ver, A, B, C, D. Essa é a primeira limitação. Limitação quanto à forma. Como eu vou fazer? É a receita do bolo. Entende? Vem pra cá. Só que há também limitações circunstanciais ou temporais. Galera, essa aqui é a mais fácil de todas. Por quê? Existem casos de calamidade que eu não posso alterar a Constituição. Lembra quando a tua mãe falava? Filho, não age de cabeça quente. É ou não é? Não age de cabeça quente. Meu irmão, aconteceu uma merda na tua vida? Meu irmão, calma, respira, porque a probabilidade de fazer merda é muito grande. É ou não é, gente? É mais ou menos aqui.
Quando nós falamos de limitação circunstancial ou temporal, é porque está dando merda no Brasil. Tem algum problema acontecendo que eu não posso mudar a Constituição. Porque se eu agir de cabeça quente, pode o quê? Dar merda. Por exemplo, você se matriculou em outro curso. Porra, limitação circunstancial, não pode, tá? O edital saiu agora, você tem que vir para a equipe alfa. Nós veremos que essas limitações circunstanciais são em 3 casos. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. É o mais tranquilo. E para acabar, nós temos limitações materiais. O que são limitações materiais? Limitações de conteúdo. O PCO, lá em 88, ele colocou um verdadeiro núcleo duro. Duro feito pedra. A cláusula o quê? Pétrea. Por isso que eu não posso ter projeto de emenda constitucional tendente a abolir o núcleo duro da Constituição, a famosa cláusula pétrea. Na prova, ele pergunta, você está com o olhar vago. Estava assim, ó. Porra, cadê o artigo 5º? Volta. Na prova ele pergunta, quais são as limitações ao poder de reforma? Formais, circunstanciais e materiais. Você tem que saber o procedimento, quando você pode mudar e o que você não pode suprimir. Entendeu ou não? São 3 tipos de limitações que começaremos a estudar agora. Quando a gente fala de limitação formal, artigo 60 da Constituição, você tem que saber que algumas pessoas podem propor a emenda constitucional. Então, há uma iniciativa e essa iniciativa tem que ser respeitada. Algumas pessoas podem propor e outras não podem propor. Segundo, após a propositura, o que é a propositura? Apresentar o projeto de emenda constitucional. Após a propositura, há uma votação e discussão. Entende? Após a propositura, há uma votação e discussão. Votou, discutiu, beleza? Há uma promulgação. Então, ó, limitação formal tem a ver com matéria ou procedimento? Procedimento. Tem uma fase de propositura, que a gente chama de iniciativa, tem uma fase de votação e discussão, que é aquela que você sabe, 2 turnos, 3/5, e tem uma fase de promulgação. Tudo bem? O que mais cai em prova é a propositura, tá? Quem é que pode propor, apresentar um projeto de emenda constitucional? Gente, primeira pessoa, 1/3 no mínimo, dos deputados federais ou dos senadores. Não precisa ser dos 2. 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. Tá tendo agora a PEC do 6x1. É ou não é? A PEC do 6x1. Gente, isso aqui é vida. Tá entendendo, sim ou não? Então tem que ter no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Quantos membros tem na Câmara, gente? 513. Quanto é que dá 1/3? Fudeu. Mas isso aqui é fácil, ó. 171. Tu vai lembrar? 171, deputado 71. Beleza? Então, no mínimo, 171 deputados têm que apresentar. Ou 1/3 no mínimo de senadores. Como tem 81 senadores, 27 no mínimo. Na prova ele não cobra essa merda aqui nem isso aqui não, tá? Só em provas mais que querem foder o candidato. Mas eles cobram o seguinte, ó, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado Federal. Presidente da República também pode propor. O presidente ele pode propor uma emenda à Constituição. E terceiro, mais da metade das assembleias das unidades da federação. Gente, todo estado tem uma assembleia legislativa, tem ou não tem? E o DF tem uma Câmara Legislativa como se fosse a mesma coisa. Então, ó, os estados, aqui no Rio, não tem a Alerj? A Alerj é o quê? A Assembleia Legislativa. São Paulo também tem, a Lesp, é ou não é? Espírito Santo também, Minas também. Para propor a emenda tem que ser mais da metade dessas assembleias. Mais da metade dá 14, no mínimo. O que ele faz na prova? Ele confunde esta merda aqui com esta merda o quê? Aqui. Porque é 1/3 da Câmara ou do Senado e mais da metade das assembleias. Então, mais da metade das assembleias, pelo menos 14 estados, entendeu ou não? Eles querem uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Só que, além disso, ser mais da metade das assembleias, cada uma das assembleias, Rio, São Paulo, Minas, tem que se manifestar pela maioria relativa de cada uma delas. O que é a maioria relativa? É metade dos presentes. É diferente, anota isso, pelo amor de Deus, de maioria absoluta.
tem que ser, ó, para propor mais da metade das assembleias da unidade da federação e cada assembleia tem que se manifestar pela maioria relativa de cada uma delas. Alberto, me explica isso aí mais ou menos, tá? Isso aí é poder legislativo. Imagina que você tem 100 pessoas em um condomínio, tá bom? 100 pessoas. Pô, condomínio é foda, né? Já foi em reunião de condomínio? Baixaria total. Baixaria total. Total. Porra, é uma pica. Corta isso aí. Corta a pica. Ó. Ó. Não ficou legal isso, né? 100 pessoas. Reunião foram 30. Entendeu? Reunião foram o quê? 30. A maioria relativa é metade mais um dos presentes, 16. Entendeu? Metade mais um dos presentes, 16. Tem 100, mas só foram 30. O que é a maioria absoluta? É mais da metade do total. Se são 100 condôminos, a maioria absoluta seriam 51, porque é mais do que da metade do total. Eu não entendi. Caralho, não é maioria absoluta, é maioria o quê? Relativa. Na prova ele coloca absoluta. Tá? Então a primeira coisa, calma. Limite formal. Quem é que pode propor a PEC? 1/3, presidente ou mais da metade. Pergunta, o povo pode propor uma PEC? Você. O povo pode propor uma PEC? O que é PEC? É um curso preparatório. Não. O que é PEC? Projeto de emenda constitucional. O povo pode propor uma PEC? E essa pergunta é capiciosa, sabe por quê? Por que capiciosa? Sai da PEC. O povo pode propor, pode iniciar um projeto de lei infraconstitucional? Projeto de lei infraconstitucional, sim. Já ouviu falar da lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa, que é uma lei constitucional ou infra? Infra. Foi proposta pelo povo, 1.300.000 assinaturas. Só que eu não estou perguntando se o povo pode propor uma lei. Eu estou perguntando se o povo pode propor o quê? Um projeto de emenda constitucional. Tem diferença ou não tem? Tem. Aqui você vai marcar. PEC de iniciativa do povo. Você tem que bifurcar aqui, ó. Se for uma PEC da Constituição Federal, não pode. Motherfucker? Yes. Yeah. Really? Yes. Se for uma PEC da Constituição Federal, o povo não pode apresentar o projeto. Na boa, tu acertaria essa? Porque o mais ou menos é que é foda. Quem estuda mais ou menos sabe que o povo pode apresentar lá na Câmara dos Deputados uma lei infraconstitucional. Uma lei pode, mas não pode apresentar o quê? Uma PEC. Você entendeu? E qual é o motivo? Diz o STF, tá? STF. Porque não está no artigo 60. Quem pode? São esses aqui. Você entendeu? Agora vamos lá. Cada estado brasileiro tem Constituição Estadual? Sim ou não? Sim. No seu edital tá lá, Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá? Será que o povo pode propor uma PEC estadual? Uma PEC na CE? O que é CE, gente? Constituição Estadual. Será que o povo pode propor, pode iniciar um projeto de emenda constitucional que altere a Constituição Estadual? Sim ou não? Sim. E é isso que, se ele quiser ferrar o cara, que é de mais recente no artigo 60. Diz o STF, olha, o povo não pode propor uma PEC federal. Por que não? Porque não tem previsão na Constituição Federal. Mas uma PEC estadual poderia. Por quê? Porque cabe a cada estado dizer quem é que pode e quem não pode propor à luz da autonomia federativa. Você está entendendo? União, Estado, DF, municípios, a União não manda dos estados, que não manda dos municípios, não. Todos são o quê? Autônomos. Esse é o conceito de federação, não é? Todos são autônomos. Então, gente, cabe a cada Constituição falar quem é que pode propor. Então, diz o STF, o povo não pode propor uma PEC federal, mas ele pode propor uma PEC o quê? Estadual. Tudo bem? Beleza? Acabamos aí a proposta. Isso aqui é para iniciar, é dar o start do projeto de emenda constitucional. Só que não basta iniciar. Nós temos que fazer o quê, gente? Votar e discutir. E isso é o que você sabe. Isso aí já está no sangue, né? Como é que é aprovada uma emenda constitucional? Fala que você sabe. Vai, que você está aqui na garganta. 2 turnos por 3/5.
Então vota 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, e dos 513 deputados e 81 senadores, 3/5 tem que aprovar. 3/5, galera, é fácil, tá? Na prova ele poderia cobrar isso aqui, ó. Maioria qualificada. Aí eu ia gostar. Se viesse na prova, ó, uma PEC federal, ela é votada e discutida em cada casa do Congresso. Câmara dos Deputados e Senado Federal. 2 vezes aqui, 2 vezes aqui. 2 turnos por maioria qualificada. Certo ou errado? Certo. 2 turnos por 3/5. Certo ou errado? Certo. Tá entendendo, sim ou não? Beleza? Tranquilo até aqui? 3/5 é difícil, tá, gente? Porque você vive num país polarizado como o nosso, esquerda, direita, centro. Então, é difícil você ter 3/5 dos membros do Congresso. Não é fácil, não. Por isso que a maioria é qualificada. Olha para mim. Vai de copiar, escrivão. Vou deixar no quadro. Olha para mim. Então, ó, votação e discussão. 2 turnos, cada casa, 3/5, tá? Isso para uma PEC federal. Agora sai lá da federal e vem para o âmbito dos estados. Os estados têm Constituição estadual. Tem ou não tem? Sim. Digamos que o estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro tendo uma Constituição estadual, ele pode ter emendas? A emenda pode ser emenda à Constituição federal e pode ser uma emenda à Constituição o quê? Estadual. Você concorda? Aí o estado do Rio de Janeiro fala o seguinte, olha, aqui no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, grande cantor, né? Grande cantor. Nosso chefe. Grande chefe, grande cantor. Um abraço. Por isso que ele vê minhas aulas. Meu Deus, tá mal. Não veja isso. Meu chefe e seu futuro chefe. Amém, gente? Canta bem, canta bem. Ele, ó, aqui no Rio de Janeiro, uma PEC estadual, para ser aprovada aqui no Rio, pode ser aprovada por 2/3. Tu entendeu? Entendeu? O governo não dorme, não. Aqui no Rio de Janeiro, volta pra cá. Quem tá em casa não entende nada. É o caboclo Morfeu. Aqui no Rio de Janeiro, para ser aprovada uma PEC estadual, basta 2/3. Olha, a gente sabe que a federal tem que ser o quê? 2 turnos e 3/5. Aí vem uma PEC estadual. E fala, não, o estado é autônomo. Será que o estado pode, nas suas constituições... Gente, olha a baita pertinência temática com você, concurso estadual, né? Será que os estados podem ter um critério de votação e julgamento diferente da Constituição Federal? Por exemplo, o estado ele colocou 2/3 ao invés de 3/5? Está no quadro. Quórum para os estados. Tem que ter o quê? Simetria à Constituição Federal. Então, olha só, se você quiser colocar... Acho que isso aí já está no seu material, não precisa anotar, tá? Está no seu material, logo no comecinho. No que tange a quantidade, ao critério das maiorias, essa norma aqui da Constituição é de observância obrigatória para os estados. Então, o estado não pode, na sua Constituição estadual, falar que vai ter uma emenda constitucional com um quórum diferente de 3/5. Durma com um barulho desses, tá? Então, ó, no âmbito dos estados, eu tenho que respeitar os 3/5, sim ou não? Sim. Por quê? Porque, pelo princípio da simetria, o que está na federal, neste caso, tem que estar o quê? Na estadual. Todo mundo sabia dessa informação? Uma baita informação. Tá bom? Então, o que nós já vimos aqui? Nós já vimos quem é que pode propor uma PEC e como a PEC é o quê? Votada. Votou, maioria qualificada, alterei a Constituição, poder constituinte derivado reformador, basta a promulgação. E para que eu vou promulgar? Para dar conhecimento para o povo, não é? O povo tem que ter conhecimento. Gente, quem promulga uma PEC, pelo amor de Deus, são as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Num projeto de emenda constitucional, não há sanção nem veto presidencial. Eu vou repetir. Numa PEC, não há sanção nem veto presidencial. Diferente das leis, né? Uma lei, lá no final, infraconstitucional, tem a sanção ou o veto o quê? Presidencial. PEC não. O presidente, no máximo, pode fazer o quê? Uma proposta, iniciar.
Pois quem promulga é quem? As mesas da Câmara dos Deputados e conjunção aditiva do Senado Federal. Não é mesa do Congresso, porra. É mesa da Câmara e do Senado Federal. Perfeito. Porra, olha que legal. Você já viu, ó, que há limitações ao poder de reforma, tá? Há limitações. A primeira limitação é formal. Quem pode propor, como é a votação e quem vai fazer a promulgação. Para acabar essa limitação formal, que é a mais chatinha, tá? Mas eu não coloquei essa merda no edital não, então não fique puta comigo. Para acabar a limitação formal, eu só quero, ó, que você saiba o conteúdo do artigo 60, parágrafo 5º da Constituição, que é o princípio da irrepetibilidade absoluta. Galera, o que diz o artigo 60, parágrafo 5º? E você, como bom concurseiro, quando o professor, não só o Alberto ou outro professor, colocar um artigo no seu caderno, deixe umas 4, 5 linhas para você fazer umas anotações. Isso é importante, porque eu, por exemplo, quando eu vou estudar e eu monto o meu caderno, se eu só tenho um artigo, eu não vou lembrar do artigo, mas se eu fizer algumas anotações, eu não preciso ir na Constituição e voltar. Isso faz com que eu ganhe tempo, tá bom? O que diz o princípio da irrepetibilidade absoluta? Foi proposta uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Só que esse projeto ele foi rejeitado ou prejudicado. Se ele foi rejeitado ou prejudicado, ele passou ou não passou? Não passou. Então essa PEC não passou, beleza? Foi rejeitado ou prejudicado. O que diz o princípio da irrepetibilidade absoluta? Que um projeto de emenda constitucional rejeitado ou prejudicado não pode ser proposto novamente no mesmo ano, ou seja, na mesma sessão legislativa. Eu vou repetir. Artigo 60, parágrafo 5º. Se eu tenho uma PEC e essa PEC é rejeitada ou prejudicada, eu não posso apresentar a mesma PEC na mesma sessão legislativa. O que é sessão legislativa? É o mesmo ano. Sessão legislativa é o mesmo ano. Chegou no final do ano na escola e a gente só quer passar na escola, né? A verdade é essa. A gente não se preocupa em aprender. A educação no Brasil é muito falha. A gente quer passar na prova. É ou não é? Na faculdade é assim. Na faculdade o cara vai lá, você que é do direito, cola a porra toda e bota dentro do vadimeco, né? Enfim, não que eu falo. Ó, dando de dica. Final do ano, você reprovou a 5ª série? Parceiro, é só ano que vem. Você tá entendendo? É só ano que vem. É a mesma coisa. Pegadinhas de prova aqui. Olha pra mim. Uma PEC reprovada em 2024 só pode ser reapresentada em... O que é isso? Sessão legislativa. Tá? Não confunda sessão legislativa com legislatura. O que é legislatura? Legislatura é período de 4 anos. Teve agora eleições para prefeito, não teve? Então, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Teve eleições para prefeito. O prefeito tem um mandato, sim ou não, gente? Qual o mandato? 4 anos. Uma legislatura. Entendeu? Já o senador tem mandato de 8 anos. 2 o quê? Legislaturas. Então vamos lá. Volta. Uma coisa é legislatura, período de 4 anos. Outra coisa é sessão legislativa, mesmo ano. Certo ou errado? Uma PEC rejeitada ou prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Certo ou errado? Certo. Não pode ser no mesmo ano. Agora eu vou para uma outra assertiva. Uma PEC rejeitada ou a vida prejudicada não pode ser reapresentada na mesma legislatura. Certo ou errado? Errado, porque legislatura é o período de 4 anos. Aí você pode apresentar no que vem. Uma coisa, outra coisa. Nem tudo que reluz, focinho de porco não é, capitão de fragata não é, cafetão de gravata. Tá entendendo, sim ou não? Beleza? Ótimo. Isso é para PEC, tá? Para PEC. Princípio da irrepetibilidade absoluta. Se fosse lei ordinária, tem um outro princípio que eu não quero falar para você aqui agora para não embolar. Tá entendendo? Então, nós já vimos as limitações formais. Quem propõe, como vota, quem promulga. Agora, ó, é mais fácil. Agora vai ser rapidinho, tá? Limitações circunstanciais. Quando você está de cabeça quente, você não pode tomar decisão, assim como a Constituição. A Constituição não poderá ser emendada na intervenção federal, artigo 34, no estado de defesa ou no estado de sítio, que são estados de exceção. Cuidado, hein?
A Constituição não pode ser emendada na intervenção federal. Aqui está federal ou estadual? Federal. Então, se vier assim, a Constituição Federal não pode ser emendada na intervenção federal e estadual. Certo ou errado? Errado. É na intervenção federal. Existe também intervenção estadual, tá? Só para o teu governo. Então, ó, limitação circunstancial ou temporal. A Constituição não pode ser emendada durante a intervenção federal, bem como no estado de defesa, que está no seu edital, no artigo 136, e o estado de sítio, que está no seu edital, no artigo 137 a 139. Pronto. Essa é a limitação circunstancial. Tranquilo, foi. Já falamos da limitação formal e da limitação circunstancial. Para acabar, o poder constituinte derivado reformador, que é esse poder de editar emendas à Constituição, só falta a limitação material. E o que é a limitação material? Galera, é o conteúdo. Alguns conteúdos são tão caros para a Constituição, para o PCO, que, na realidade, o PCO ele quis fazer uma reserva. Poxa, vamos escrever isso aqui, porque eu sei que nós estamos lidando com pessoas, e as pessoas são problemáticas. Lá em 88, vamos escrever isso aqui, e isso aqui não pode ser suprimido, porque se a gente não tiver esse núcleo duro, pode dar merda. Por isso é que lá em 88 foi escrito o artigo 60, parágrafo 4º, que são as famosas cláusulas pétreas, ou vedações materiais. Por que vedações materiais? Porque são conteúdos que não podem ter nem projeto de emenda constitucional tendente a abolir. Cuidado, gente. Cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Não pode nem ter uma PEC tendente a abolir. Abolir é diminuir ou suprimir. Eu não posso diminuir direitos, mas eu posso aumentar direitos. Eu não posso diminuir direitos, mas eu posso aumentar direitos. Você vai ver, galera, comigo, que uma das cláusulas pétreas são os direitos e garantias individuais. A exemplo do artigo 5º. O artigo 5º, no momento dessa gravação, tem 79 incisos e 4 parágrafos. O artigo 5º, inciso 78, fala da duração razoável do processo, fruto de uma emenda constitucional de 2004, a 45. O artigo 79, o artigo 5º, inciso 79, que é um direito e garantia individual, o artigo 5º, fala da proteção dos dados pessoais, inclusive por meios o quê? Digitais. Porra, Alberto, você não falou que essa merda é cláusula pétrea? O que é cláusula pétrea? Eu não posso ter uma emenda para diminuir garantias, mas eu posso ter o quê? Para aumentar. Beleza? Então, se falar assim, ó, em uma cláusula pétrea, eu não posso ter modificação, certo ou errado? Fala, covarde, certo ou errado? Errado, eu posso modificar. Para melhorar ou para piorar? Para melhorar. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é o seguinte: eu posso ter modificação para aumentar garantias. Segundo, você tem que saber quais são as cláusulas pétreas. Primeiro, a forma federativa do Estado. Segundo, direitos e garantias individuais. Terceiro, voto direto, secreto, universal e periódico. Quarto, separação de poderes. Isso cai em prova, você tem que gravar. Quais são as cláusulas pétreas? Eu coloquei aqui um mnemônico que é meio grosseiro. Está em vermelho. Para você lembrar. Lê mentalmente, o que está escrito aqui, ó. Entendeu? Só lê. Não vou falar porque é grosseiro. É grosseiro, tá? Forma federativa do Estado, direitos e garantias individuais, voto direto, secreto, universal e periódico e separação dos poderes. Galera, separação dos poderes, né? Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Você sabe que há uma harmonia plena. Vide aí o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, né? Vide aí o nosso ex-presidente Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Então, a separação de poderes, que é o sistema check and balance, né? Freios e contrapesos, todo mundo se vigiando, mas não ado, cada um no seu quadrado, é uma cláusula pétrea. Também a cláusula pétrea, galera, a forma federativa do Estado. Nós vivemos em uma federação. O que é a federação? É como o poder é distribuído no ordenamento jurídico. E aqui nós temos entes autônomos. A nossa federação, quanto à origem, foi uma federação por segregação. O poder era do imperador e foi segregado, espalhado pelos estados. Vai ter uma aula sobre forma de governo, forma de Estado, tá? Então, a forma de Estado, que é a federação, vou colocar até aqui, ó, a federação, é uma cláusula pétrea. Também a cláusula pétrea, galera, o voto direto, secreto, universal e periódico. Por que é periódico? Porque é de tempo em tempo.
A nossa forma de governo é a república, ou seja, quem manda é o povo. E uma das características da república é o TRE, transitoriedade, responsabilidade e eletividade. Então o governo é transitório. É diferente de uma monarquia em que há vitaliciedade. Você concorda comigo? Por isso que o voto ele é o quê? Periódico, não pode ser vitalício. E ele é universal. Por que o voto é universal? Porque todos, em tese, podem votar. Eu sei que tem exceção, né? Os inalistáveis, que são, por exemplo, os estrangeiros e os conscritos no período de serviço militar obrigatório. Mas, em tese, todos podem o quê? Votar. Em algumas constituições, o voto ele era um voto censitário capacitário. Ou seja, o voto dependeria da capacidade intelectual do indivíduo ou de quanto ele ganhava. Agora, o voto é universal. A mulher só começou a votar na década de 30 no Brasil, só para você ter uma ideia. Hoje, o voto é o quê? Universal. Não é mais capacitário, não é mais censitário. E o voto ele é secreto. Por quê? Você vai lá na urna, digita o que você quiser. Ele é secreto, até para preservar ali a dignidade da pessoa. E o voto ele é direto, porque você não pode contratar um advogado para votar para você. Eu sei que quando a gente estuda direitos políticos, existem formas de votar indiretamente. Existe eleição indireta no Brasil? Você está aí de casa, né? Você pode pensar que a turma está participando. Aqui é um domingo, tá? Um domingo agradável. E a turma está assim, ó. Caralho. A cara da galera. A eleição, regra, é direta ou indireta? Porque você vota para essa porra, é ou não é? Existe eleição indireta no Brasil? Sim. Se houver a dupla vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, tem aquelas pessoas que assumem de forma temporária, mas se for nos 2 últimos anos, a eleição indireta pelo Congresso Nacional, em 30 dias. Isso é direitos políticos, tá? Mas a regra é que a eleição seja direta ou indireta? Ou indireta. O voto é direto. É uma cláusula o quê? Pétrea. O que eu quero que você anote? Que o voto obrigatório... Não vai dar aqui espaço para mim. O voto obrigatório não é cláusula pétrea, hein? O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Voto obrigatório não é cláusula pétrea. Coloca aqui, não pétreo. Por quê? Porque cláusula pétrea é o voto ser direto, secreto, universal e periódico. Olha que doido. Pode vir uma emenda constitucional e colocar o voto facultativo. Pô, seria uma maravilha para mim. Não ter que votar. Pô, Berto, você não é a favor da política, não, só a favor do meteoro. Tá? Não tem mais jeito. Acabou. Meus colegas, pô, Berto, você vai se... Meu irmão, eu tô fora demais disso. Fora! Fora. Uma emenda constitucional veio e falou que o voto é indireto. Constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Veio uma emenda constitucional e fala que o voto é facultativo. Pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Cláusula pétrea é forma federativa do Estado, direitos e garantias individuais, voto direto, secreto, universal e periódico. O voto obrigatório não é expressamente cláusula pétrea, tá? Separação de poderes. Tá vendo aqui, ó? Direitos e garantias individuais? Cara, poderia dar uma aula só disso aqui. Por quê? Se vier assim na sua prova, os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas? Sim ou não, gente? Sim. Só que esses direitos e garantias individuais não é somente o artigo 5º não, tá? É o que está no artigo 5º e também outras coisas fora do artigo 5º. Por exemplo, o princípio da anualidade eleitoral. O artigo 16 está no seu edital. Qualquer alteração, galera, eleitoral só pode ser utilizada no ano o quê? Seguinte. Isso também é cláusula pétrea, porque para o constituinte, isso também é um direito individual. Não é só artigo 5º não. Princípios de imunidade tributária. Uma entidade religiosa tem imunidade tributária, não paga IPVA, IPTU. E isso também é cláusula pétrea. Como é que isso pode cair em prova? Os direitos e garantias individuais resumem seu artigo 5º, sim ou não? Não, estão espalhados o quê? Na Constituição. Tudo bem? E estas limitações aqui são limitações, galera, explícitas, materiais. Por quê? Porque além dessas limitações de conteúdo explícitas,
expressas, a doutrina fala que existem limitações materiais implícitas. O que é algo implícito? Que existe, mas você não vê. É igual à gravidade. Não é isso? É igual à gravidade. Existe, mas você não vê, tá? Pode continuar aqui, ó. Só vou pegar o material. Pega o seu material aí. Respira. Olha para mim. Qual é a matéria de hoje? Constitucional ou RLM? Constitucional, tá. Em constitucional, eu estou falando de quê? Poder constituinte. Em poder constituinte, eu estou no originário ou no derivado? No poder constituinte derivado, eu estou no revisor ou no reformador? Reformador, que é aquele que fala das emendas constitucionais. No poder reformador, eu já falei da limitação formal, da limitação circunstancial e da limitação material expressa. Agora eu estou falando da limitação material implícita. Você entendeu? O que eu fiz com você agora, você pode fazer também em casa, tá? Porque às vezes a gente fica estudando e não entende onde aquele assunto está o quê? Alocado. Vamos lá. Página 1. Emendas constitucionais, limites materiais implícitos. Por que são implícitos? É porque não está escrito no artigo 60, parágrafo 4º. Não se pode revogar o limite material explícito. Olha para cá. Vem uma emenda constitucional e revoga o artigo 60, parágrafo 4º. Isso pode, gente? Não. Isso é um limite implícito. Você está entendendo? Não pode vir uma emenda e revogar o limite material explícito. Outro. Alteração do processo de reforma. Olha para cá. Como que é o processo de reforma? Eu tenho uma proposta, eu tenho uma votação e eu tenho uma promulgação. Você concorda? Então, não pode ter uma emenda constitucional que suprima isso aqui. É um limite material implícito. E para acabar, eu não posso ter revogação dos princípios fundamentais. Galera, princípios fundamentais não está no seu edital. Mas, por exemplo, é um dos princípios da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Olha para cá. Dignidade da pessoa humana está aqui expressamente? Não. Mas você concorda que se vier uma emenda constitucional revogando a dignidade da pessoa humana, ela está violando um limite material implícito que é caro para nós, sim ou não? Sim. Com isso nós acabamos, galera, o poder constituinte derivado reformador. E falamos que esse poder reformador é de emendar a Constituição. Essa emenda à Constituição, através dessa reforma, tem limites formais, circunstanciais e materiais. Agora eu vou para o poder constituinte derivado, decorrente e difuso, que é rapidinho, para a gente acabar esse tema e resolver as questões. Pode ser? Vamos lá. O que é o poder constituinte derivado decorrente? É muito fácil. Só para gravar o nome, tá? Poder constituinte derivado decorrente. É o poder de criação das constituições estaduais. Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro promulgou uma Constituição. É PCD, qual é o nome? Decorrente. O Distrito Federal promulgou uma lei orgânica. Opa, é PCD decorrente. Só toma cuidado, porque poder derivado decorrente é dos estados e do DF. Município não. Beleza? Poder decorrente é dos estados e do DF. Dos estados com as constituições estaduais e do DF com a lei orgânica do Distrito Federal. Pronto, só isso. Agora é óbvio, se esse poder decorrente, ele é primário ou secundário? Primário ou secundário? Ilimitado ou limitado? Incondicionado ou condicionado? Ele tem condições. Quais condições? Limitações? O PCO. Tá bom? E o poder constituinte difuso? Esse aqui, galera, é doutrinário. O que é o poder constituinte difuso? É o poder de alterar a Constituição por um processo informal. Alterar a Constituição por um processo informal. Eu vou mudar o contexto sem mudar o texto. É o que é chamado pela doutrina de mutação constitucional.
Ai, Alberto, que saudade do artigo 5º, inciso 11. Vamos falar dele um pouquinho? Vamos. A casa é asilo inviolável. Ninguém pode penetrar sem consentimento do morador. Opa, que coisa legal. Salvo o quê? Flagrante desastre, prestar socorro ou durante o dia por ordem judicial. Policial civil invadiu um quarto de hotel ocupado, com as pessoas copulando. O que é copular? Joga no Google. Pergunta, quarto de hotel é casa para fins de violação do domicílio? É casa? Mas o artigo 5º fala, casa é asilo inviolável, não está quarto de hotel. Você acabou de fazer uma mutação constitucional. Você alterou o contexto sem mudar o texto. Pronto, é isso. É um processo informal da Constituição. Homem e mulher pode ter união estável, está na Constituição. Pessoas do mesmo sexo também podem? Sim. Mutação constitucional, parabéns. O que é a mutação constitucional? É fruto do poder constituinte derivado difuso. Processo de alteração informal da Constituição com nova interpretação sem alterar o texto. É mais rápido essa, né? Não precisa desses procedimentos todos. Então, o que nós vimos, galera, para acabar? E o que eu vou fazer? Eu vou, galera, ó. Gente, já passou 1h30 de aula. Puta que pariu. Vamos passar rápido, né? Eu vou fazer um resumo agora. Depois, eu vou dar um tempo... Calma, não precisa tirar foto de mim agora não. Vou sair do quadro, tá? Depois, eu vou dar um tempo para você resolver as 15 questões. Tirar foto se quiser. Acabar de copiar. Não é um intervalo agora. É rapidinho, tá? Só para você tirar foto, tentar fazer as 15 questões. Porque eu vou apagar o quadro depois que eu fizer as questões, aí depois é que eu vou dar um intervalo. Aí a gente vai até 1h, não é isso? Eu acho que é. Se não for, vai ser, tá? Então, ó, eu vou fazer um resumo agora. Depois, vou te dar um tempo para copiar e você faz as 15 questões. Não vou apagar o quadro. Vou voltar aqui, vou resolver as 15 questões com um quadro assim, depois eu apago e dou um intervalo. Entenderam, gente? Sim ou não? Porque nem eu entendi o que eu falei, tá? Vamos lá. Resumindo, gente. Poder constituinte derivado. Segundo grau, condicionado, limitado, subordinado, secundário. Cabe controle do derivado? Sim. Cabe do originário? Não. Quais são as espécies? Revisor, decorrente, difuso. Difuso, mutação constitucional. Alterei o contexto sem alterar o texto. Decorrente é o poder que o Estado tem de fazer a Constituição estadual e do DF a sua lei orgânica. Revisor, já aconteceu? Sim. Pode acontecer outro? Não. Se vier uma emenda constitucional dizendo que vai haver uma nova revisão, está errado. Não é possível uma dupla revisão. E o reformador? Esse que é o que dá trabalho, né? Que é aquele da emenda constitucional, que tem limitações formais, de votação e promulgação. Acabou, é isso. Agora, ó, 15 questões, faz o corte no bloco, daqui a pouco eu venho corrigindo.